Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos vivos e mais uma oportunidade temos recebido para estarmos aqui fazendo o grande trabalho para o Senhor. Louvamos a Deus pelo primeiro ano do nosso instrumento de evangelização, que Deus nos concedeu e tem nos concedido ainda força para continuarmos buscando o segundo ano ou o encontro com o Senhor, se Ele voltar até lá. Meus amados, eu quero vos pedir, com maior cuidado, que vocês compartilhem as nossas mensagens, se inscreva. Quando eu peço para vocês fazerem a inscrição, eu não tenho um outro interesse, senão aquele de que você receba as notificações e repasse para outras pessoas. O meu trabalho, o nosso trabalho aqui, a nossa intenção é fazer com que o Evangelho vá mais longe. Esse é um canal, é um instrumento que Deus abriu para que nós preguemos o Evangelho. Então, a nossa intenção, o nosso desejo é apenas e simplesmente esse. Que você se inscreva, indique o canal a outras pessoas, que as pessoas repassem as mensagens, assistam as mensagens. São mensagens edificadoras, Deus tem nos concedido, temos tido um trabalho, temos estado em oração para que o Senhor nos conceda essa mensagem que temos passado para vocês. Abra sua Bíblia e leia comigo no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 1 ao 3. A tentação de Eva e a queda de Adão. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos falar sobre o tema o vacilo de Eva e a quebra da comunhão com Deus. O vacilo de Eva e a quebra da comunhão com Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Em Tiago capítulo 4, versículo 7, a Bíblia diz: temei a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Jesus. Não foi isso que aconteceu com Eva. Nós vamos ler aqui alguns pontos que vão fixar na sua mente o descuidado, o descompromisso que Eva apresentou diante de Deus. No capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que não havia árvore, não havia planta sobre o campo. Eu vou ler para você. Gênesis capítulo 2, versículo 5. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava. No versículo 5 ainda, do mesmo capítulo, a Bíblia diz: e não chovia sobre a terra. No versículo 6, a Bíblia diz que um vapor de água subia da terra e regava toda a terra. E no versículo 7, Deus cria o homem. Então veja que Deus, ele pavimenta o ambiente para depois criar o homem. Aqui embaixo do mesmo capítulo, nós vamos ver que Deus diz através da sua palavra que não havia homem
nenhum para regar a terra, para guardar a terra. Por isso ele fez todo esse trabalho. Não havia chuva, mas havia um vapor que regava as plantas do jardim. As plantas do campo não existiam ainda, mas ele plantou quando ele fez o jardim, quando ele criou o jardim. Para que não houvesse morte no campo, a Bíblia diz que ele fazia chover, saía um vapor de água da terra, como se fosse a irrigação para regar a terra. E depois ele cria o homem nesse ambiente preparado, nesse ambiente pavimentado, para que ele agora passasse a ser o guardador daquela terra. Ele seria aquele que ia regar e guardar o jardim. Glória a Deus. Então, no versículo 8, a Bíblia diz que ele planta o jardim. Depois dele criar todas as condições, ele agora planta o jardim. E pelo cuidado de Deus, ainda diz a Bíblia que ele agora mudou. Após haver criado o homem, o cuidado de Deus sobre o próprio homem e as árvores criadas, as coisas criadas anteriormente, diz a Bíblia que não mais um vapor subia da terra para regar o jardim, mas sim um rio. Dali da região do Éden, saía um rio que se desdobrava em mais 3 e formavam 4. Era o rio Pison, o rio Gion, o rio Hiddekel e o rio Eufrates. Depois de tudo isso aqui, o homem já estava regando o jardim, já estava guardando o jardim. Deus vê que não era bom que esse homem ficasse só, trabalhando só. Ele cria então a mulher. Ele cria a mulher. No capítulo 2, versículo 22, a Bíblia diz: da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Meus amados irmãos, logo ali, logo depois, nós vamos ver, a Bíblia é clara quando diz que, quando Deus falou que daquele fruto que estava no meio do jardim, ele não poderia comer nem tocar, Eva não existia ainda. Mas é certo que, quando Eva foi criada, Adão contou a história a ela sabia da história. Ela sabia que foi o Deus que a criou, foi o Deus que criou todas as coisas, e ela também, que havia dito para eles terem cuidado para não comer a planta, o fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas, meus queridos irmãos, para a tristeza nossa, e para a tristeza do próprio Deus, Eva não deu o menor valor ao investimento que Deus havia feito para receber tanto o homem quanto a ela, que era mulher. Nós vamos ver que Eva não teve o menor cuidado, não teve o menor zelo. Que Eva, apesar de tudo que Deus tinha feito por ela e por ele, pelos dois, pelo casal, ela deixou de dar voz, de ouvir a Deus, o Criador, o mantenedor de todas as coisas, para ouvir a serpente que era enviada de Satanás. Glória a Deus. Isso nos dá tristeza, nos dá pavor em ver como as pessoas são tão ingratas. Como as pessoas tratam o Senhor, nosso Deus, com tanta irrelevância, com tanto descompromisso. Quantas pessoas receberam de Deus dádivas, receberam primeiro a vida, receberam dádiva, receberam emprego, receberam saúde, receberam famílias, receberam ministérios, mas depois se envaidecem, depois entra no seu interior o descompromisso, a vaidade, e eles abandonam a voz de Deus e passam a ouvir a voz do inimigo. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz que a Eva tranquilamente poderia ter evitado esse mal, esse transtorno, essa catástrofe para a humanidade. Era só não dar ouvido à serpente.
A Bíblia diz, eu li anteriormente, não deis lugar ao diabo. Paulo diz também, quem cuida que está em pé, cuidado para que não caia. Então, todo homem é sujeito à queda. Todo homem ou mulher são sujeitos à queda. E o que é que a gente tem que fazer? É se livrar do mal. É fugir do mal. É fugir da aparência. A Bíblia diz que não é nem do mal. Fugir da aparência do mal. Era o que Eva deveria ter feito. Mas não. Ela passa a ouvir, e a Bíblia diz que depois que ela ouve, ela diz, não, a planta tanto é gostosa para comer como é agradável aos olhos. As pessoas são atraídas pelos olhos. Quando Deus quer que nós sejamos, o retenhamos no coração, aquele amor que sai de dentro para fora e não de fora para dentro. E depois que ela come, depois que ela desobedece, depois que ela desvaloriza todo o trabalho do Criador, a Bíblia diz que ela dá também do fruto a Adão, que peca com ela. E depois, o que é que acontece depois que eles pecam? Eles se escondem. Se escondem. O pecado tem essa variante de fazer com que as pessoas se envergonhem. Não se envergonham de pecar, mas se envergonham após pecarem. Para quê? Isso é uma artimanha do inimigo. Porque quanto mais as pessoas se escondem, mais difíceis ficarão de retornar ao eixo, de retornar à vontade do Senhor. E a Bíblia diz que para se esconderem, eles perderam aquele contato que tinham toda a virada do dia, lá para ao anoitecer. A Bíblia diz que Deus ia encontrá-los no jardim. E eles, quando pecaram, antes estavam todos nus. A Bíblia diz que eles estavam todos nus antes, mas ninguém sentia vergonha um do outro. Mas depois que pecaram, passaram a ter vergonha um do outro. E agora fizeram aventais de folha de figueira, coisa assim de meia boca. Coisa que, para enganar. Que folha de figueira não poderia nunca servir de roupa para ninguém. Mas eles fizeram aquele arranjo, porque estavam em pecado, haviam abandonado a vontade de Deus. Infelizmente o mundo está assim. Tantas pessoas que tanto fizeram na vida, tanto investiram no trabalho do Senhor, depois deram ouvidos ao inimigo e largaram todo o bem que fizeram, toda a justiça, todo o trabalho, todo o empenho, todo o zelo, largaram para lá e agora estão vivendo de fantasia. Estão fazendo, como o casal lá, fazendo roupa de folhas de figueira. Mas Deus, que é maravilhoso, quando descobriu que eles estavam com folha de figueira como vestimenta, diz a Bíblia que Deus fez túnicas de couro. Porque Deus só faz o melhor. Com Deus não tem arranjo. Com Deus não tem jeitinho. Se alguém acha que o jeitinho vai lhe dar vai lhe trazer alguma vantagem, pare. Alto lá. O jeitinho vai lhe trazer problemas depois. O jeitinho vai lhe trazer decepções. E a Bíblia diz, nós cremos pelos sinais que estamos vendo. Jesus está próximo de voltar para buscar a sua igreja. Que nós possamos dar ouvidos ao nosso Deus, ao Deus Criador, aquele que nos mandou que estivéssemos em oração, que estivéssemos em obediência à sua palavra, que guardássemos o conserto, guardássemos a santidade. Deus fez um investimento que ninguém mais poderia fazer, que foi entregar o seu Filho para que nós, pecadores como éramos, agora alcançássemos a condição de sermos salvos. A condição de termos nossos nomes escritos no livro da vida. Quando Adão e Eva pecam, primeiro se envergonham, faz um arranjo ali de uma roupa com folha de figueira, e depois Deus os expulsa do jardim e coloca anjos com espadas ali ao redor do jardim,
guardando o caminho do jardim, para que ele não mais retornasse em pecado. Glória a Deus. Que Deus nos dê, tenha misericórdia de nós. Que nós possamos continuar naquilo que fomos chamados, na vocação que fomos chamados. E que não sejamos expulsos do jardim. Que os nossos nomes não sejam apagados do livro da vida, mas que estejamos animosamente, alegremente, aguardando a breve volta do Senhor para nos levar para o céu. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde. E até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá.